Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, quero cumprimentar cada um de vocês que está acompanhando a emissora, a televisão nesse momento. Muito obrigado pelo prestígio e também pela audiência. Estamos chegando com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa da Diocese de Caxias do Sul que traz notícias e informações e que destaca, que realça o acontecimento ou os acontecimentos da vida diocesana de Caxias do Sul. É sempre o espaço para os bispos, Dom José Gislon, nosso pastor, Dom Alessandro Rufinoni, nosso querido bispo emérito, e ainda para os sacerdotes e também para os leigos que fazem acontecer a vida na nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai estar colocando os seguintes destaques. Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio prepara exposição de Carlo Acutis. O bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, está empenhado na organização e na promoção de uma exposição de Carlo Acutis no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Dom Alessandro tem acompanhado muito, tem lido bastante também a respeito da vida do jovem italiano Carlo Acutis, que faleceu muito cedo e que teve uma vida muito intensa, dedicada então à fé, à religiosidade, enfim, e que acabou cativando muitas pessoas. Dom Alessandro se declara um apaixonado pela forma como viveu intensamente Carlo Acutis na Itália, ele que acabou falecendo muito jovem ainda, por volta dos 15 anos de idade. Dom Alessandro vai estar então conosco falando sobre um pouco do que marcou a vida do jovem italiano Carlo Acutis e também vai nos colocar a respeito dos preparativos que, junto com a equipe sacerdotal do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, prepara esta exposição. Ainda no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, para arrematarmos o mês de agosto, o mês dedicado às vocações, dois destaques especiais. O coordenador da Pastoral da Família na Diocese de Caxias do Sul, Padre Tadeu Libardi, volta a participar do programa Ponto de Encontro e faz uma reflexão sobre a família do momento. Segundo ele, sempre a família precisou ser muito cuidada, mas agora mais ainda em função da própria pandemia. De acordo com o Padre Tadeu Libardi, a família também é um local perfeito onde nós aprendemos a rezar e também cultivamos a nossa espiritualidade. Logo daqui a pouco, o Padre Tadeu Libardi vai participar do programa Ponto de Encontro de hoje e nos brindará com esta belíssima reflexão. E ainda também dentro do mês de agosto, quando no ano que o mês de agosto tem 5 domingos, nós celebramos na Igreja Católica também o Dia do Catequista ou o Dia da Catequista. Quem de nós não teve um catequista ou uma catequista? É por meio das mãos do catequista que nós passamos a dar passos mais largos dentro desta preparação para a vida cristã na Igreja Católica. Então nós vamos conhecer um pouco do trabalho, do que é o ser catequista, desta vocação, deste chamado de Deus também para os profissionais, para as pessoas que exercem a função de catequista e que ensinam os outros, ensinam as crianças, os jovens a dar esta preparação mais intensa para a vida cristã. São os assuntos que nós vamos estar partilhando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa semanal com notícias, com informações e que traz os acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Desde já fica a nossa gratidão, o nosso profundo agradecimento à TV Canção Nova por semanalmente nos abrir este espaço e podermos aqui mostrar um pouco do que acontece na nossa Diocese de Caxias do Sul.
O bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, que trabalha no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, junto com a equipe sacerdotal do santuário, está preparando uma exposição de Carlo Acutis, um italiano, um jovem italiano que viveu intensamente a sua vida e também a vida de fé, a vida na igreja. Infelizmente, ele acabou falecendo ainda enquanto adolescente, muito jovem, mas deixou um exemplo muito intenso de dedicação à vida e também de entrega total a Deus. Dom Alessandro tem pesquisado muito sobre a vida do jovem italiano falecido Carlo Acutis, e ele mesmo declara que fica encantado com o testemunho de vida que Carlo Acutis deixou, embora sua vida tenha sido bastante curta e bastante abreviada. Segundo Dom Alessandro, ainda aos 3 anos de idade, com o auxílio dos pais, Carlo Acutis queria ir para a igreja dar um tchau a Jesus Cristo. E depois que passou a primeira comunhão, que teve a primeira Eucaristia, nunca deixou um dia de participar da Santa Missa. E Dom Alessandro prepara aqui no Santuário de Caravaggio em Farroupilha uma exposição então dedicada a Carlo Acutis. O bispo emérito da nossa diocese nos fala desse jeito simples, cativante e profundo que marcou a vida do italiano Carlo Acutis. Sem dúvida. Eu me deixei encantar com esta vida, com este exemplo deste adolescente que deixou para todos nós, não só para os adolescentes, mas também para nós adultos, deixou um exemplo de como devemos viver a nossa vida. Na simplicidade, ele não fez nada de extraordinário, de espetacular. Ele viveu a sua vida normal, uma vida de simplicidade, de alegria, de oração. E a característica dele, de onde parte um pouco toda a força que ele tem espiritual, é a Eucaristia. Desde os 3 anos, quando começava a caminhar um pouco, ele sempre sentiu o desejo de ir na igreja para dizer um tchau a Jesus. Então, já de pequeno. Depois da primeira comunhão, diz a história, a mãe dele que declara, ele nunca praticamente perdeu a missa um dia. Por quê? Porque também vivia perto de uma igreja, era fácil ir. Para nós aqui seria um pouco difícil. Mas para ele era fácil porque estava perto. E ia na igreja para participar da missa, se parava um pouco para a adoração também. E a partir da missa, ele se entusiasmou pela Eucaristia. Se entusiasmou a tal ponto que ele, um menino que tinha uma característica interessante sobre a informática, ele é chamado de cibernético, de especialista em informática. Ele recolheu todos os dados, com fotografia, com visitas pessoais dele também, os milagres eucarísticos que aconteceram no mundo. Recolheu em quadros e iniciou a montar, porque de fato quem terminou o trabalho dele foram outras pessoas, porque ele morreu. Mas ele conseguiu recolher muito material sobre os milagres eucarísticos que aconteceram no mundo inteiro. Então, a partir daí, esta mostra internacional, esta exposição se tornou internacional, foi para o mundo inteiro. E então eu também pensei, por que não também uma mostra aqui no santuário? Então, com o apoio dos padres daqui do santuário, nós pensamos de, um pouco por vez, preparar uma mostra aqui no santuário, que logo mais, nós pensamos que em setembro, poderíamos inaugurar aqui no santuário, para acolher
os meninos da primeira comunhão, os catequistas, e também nós adultos podemos visitar esta mostra para entender a importância da Eucaristia, para aumentar em nós a fé na Eucaristia, da missa, através destes milagres eucarísticos que aconteceram no mundo. Então, o Carlo Acutis deixou para nós, além de exemplo da sua vida, também este trabalho maravilhoso que ele fez, mostrando o seu amor, o seu interesse, não só para si, ele fez isso para divulgar no meio dos seus colegas. Ele era também catequista, ajudante catequista, apesar da idade jovem, 11, 12, 13, 14 anos, e depois morreu. Mas ele usou a informática não para fazer fake news, para fofoca, para outras coisas. Ele mostrou que este espaço da internet, este espaço dos vídeos, dos blogs, de tudo aquilo que nós chamamos mídias sociais, ele soube usar isso para divulgar o bem. Isso é um exemplo muito forte. Fazer o bem também com os meios de comunicação. Isso é um exemplo forte de um menino que conquistou o mundo. Os jovens em toda parte do mundo têm pequenos grupos chamados Amigos de Carlo Acutis, porque se reúnem para divulgar a vida dele, para pedir orações, para pedir graças ao Carlo Acutis. Perfeito, muito agradecido, Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, que nos falou um pouco mais sobre a vida de Carlo Acutis. Dom Alessandro tem produzido também diversos conteúdos para as redes sociais do Santuário de Caravaggio, falando sobre Carlo Acutis, e vocês perceberam o ânimo, a alegria que Dom Alessandro tem ao falar deste jovem italiano que viveu intensamente uma vida muito dedicada a Deus. E Dom Alessandro, quando viajar para a Itália, disse que quer ir conversar com a mãe de Carlo Acutis. O programa Ponto de Encontro vai para o seu intervalo, mas depois do intervalo nós voltaremos, teremos mais informações aqui no nosso programa e todo o segundo bloco do programa dedicado à vocação. Estamos chegando ao final do mês de agosto, mês dedicado às vocações, e nós teremos a participação novamente do Padre Tadeu Libardi, que é o coordenador da Pastoral Familiar na nossa Diocese de Caxias do Sul. Padre Tadeu reflete sobre a importância da família e a necessidade de cuidarmos da família. Momento muito difícil da própria pandemia, mas segundo o Padre Tadeu, a família também nesse momento tem a oportunidade de fortalecer valores e princípios de vida. E ainda uma matéria especial, uma reportagem especial também sobre o Dia do Catequista, a importância dos catequistas na nossa vida. O Ponto de Encontro volta em seguida. O programa Ponto de Encontro já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Estamos juntos partilhando as principais notícias, os principais acontecimentos da vida na Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado a todos pelo prestígio e também pela audiência. O programa, a edição de hoje, segue e agora destaca: a família precisa ser mais do que nunca cuidada. A afirmação é do coordenador da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias do Sul,
Padre Tadeu Antônio Libardi. Até porque vivemos um momento bastante diferente, muito impactante pela própria pandemia. De acordo com o Padre Tadeu, a família nos ajuda sempre a rezar e a valorizar, a construir a nossa espiritualidade. Para o Padre Tadeu, a família é um suporte indispensável para a caminhada. O coordenador da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias do Sul faz uma reflexão sobre a importância da família e a necessidade que todos nós temos de cuidarmos da nossa família. Realmente é um momento muito especial, esse momento da pandemia, porque o ser humano, diante daquilo que aflige, daquilo que deixa intranquilo, a gente precisa de uma base sólida. E a família é uma base sólida. E é a partir dessa família que a gente precisa também ter essa atenção, esse cuidado, porque nós sofremos não só psicologicamente, mas afetivamente. E a família tem esse suporte para nos dar. E diante desse suporte, ela também nos ajuda a rezar, a criar uma espiritualidade. E a partir disso vai nos dar segurança daquilo que a gente está passando. Então é um momento da pandemia, é um momento também de reativar aquilo que muitas vezes a gente deixa de lado, que é os valores que a gente tem e traz da família, a espiritualidade que a gente tem dentro de nós e também essa força interior, essa resiliência que cada um de nós tem para oferecer. Então eu acredito que a família é um suporte nesta caminhada que todos nós estamos vivenciando. Via de regra, a família sempre tem passado por muitas dificuldades, muitas provações, enfim, sempre sendo muito exigida. O que o senhor coloca nesse sentido também? Porque a família precisa ser uma base sólida, firme, né? Realmente, a família ela é muito provada, ontem, hoje e amanhã, certamente. E é nessa certeza de que a família ela precisa também de algumas formas de sobreviver e ao mesmo tempo superar essas dificuldades. E uma delas é essa unidade que existe entre o casal, a família. Em segundo lugar, acredito que a espiritualidade que existe entre eles também vai fazer a diferença. E uma coisa que a gente traz de casa são os valores. Nós vivemos numa sociedade onde os valores não têm muito valor, mas os valores é que vão fazer a diferença. Assim acontece no trabalho, assim acontece na escola, assim acontece onde a gente estiver, porque os valores é que vai fazer a diferença no nosso jeito de proceder, no nosso jeito de viver e conviver com as pessoas. Então eu acredito que a família tem muito a oferecer nesta sociedade que está passando por esta pandemia, que é uma insegurança total, que é um medo e que a família possa também nos ajudar a superar essa situação em que nós vivemos. Obrigado, Padre Tadeu Libardi, coordenador da Pastoral Familiar aqui na Diocese de Caxias do Sul, e a sua reflexão também sobre a família. Claro que dentro do mês de agosto, mês vocacional, a família, a figura do pai, da mãe, a Semana Nacional da Família, nós vivemos intensamente esta Semana Nacional da Família, mas não vamos esperar somente no ano que vem, quando chegar agosto, para voltarmos a falar da família e vivermos a família. A família precisa ser vivida, precisa ser cuidada todo momento, toda semana, todos os dias, todas as horas. A família é onde a gente realmente tem esse suporte, esta base firme e sólida que nos impulsiona, que nos dá ânimo, que nos dá esperança para a nossa caminhada. E o mês de agosto é um mês todo especial porque nós lembramos muitas vocações, muitos chamados de Deus. E entre eles está a figura do catequista. É o catequista que nos ensina a dar os passos mais longos na caminhada da vida cristã. Há mais de 20 anos, Ida Bombardelli Malinverno é catequista na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Farroupilha. Ela recebeu a reportagem da TV Canção Nova em sua residência e partilhou conosco a alegria e a missão de ser catequista. Em primeiro lugar, ser catequista é agradecer a Deus pelos dons, pelas graças, pela vida que a gente tem. E também é
ouvir e seguir o que Jesus pediu, primeiro aos apóstolos e depois a todos nós cristãos, que trabalhássemos e fizéssemos que o povo aprendesse e seguisse a palavra de Deus. É com certeza uma missão muito bonita, porque é mostrar o caminho a Deus, mostrar o ensinamento, a palavra, é preparar uma vida, uma criança, um adolescente para uma vida cristã? Sim, o nosso objetivo maior é esse, fazer o que Jesus pediu, que todos nós tivéssemos a oportunidade de conhecer e de praticar os seus ensinamentos. E também, o que um catequista diz para uma criança? Quando a senhora prepara os encontros, o que é base, o que é colocado? Em primeiro lugar, mostrar as maravilhas que Deus fez. E depois falar sobre Jesus, dizer que Jesus foi uma pessoa como eles, que teve pai, que teve mãe, que teve amigos, mas também tinha uma missão, que veio ao mundo para nos salvar. 20 anos, uma caminhada de mais de 20 anos em que a senhora é catequista, mudou muita coisa. Claro que o ensinamento é sempre o mesmo, mas a forma de colocar para as crianças, os adolescentes, houve uma mudança? A gente tem que ter, assim, uma clareza do que a gente está dizendo. A gente tem que estudar muito, não pode também dizer só aquilo que a gente acha. A gente tem que saber com profundidade o que a gente está ensinando. Mas, em termos assim, eu não vejo muita diferença dos primeiros catequizandos que eu tive para agora. Eu é que era bem mais insegura, né? Então, hoje, eu me sinto mais segura naquilo que eu faço. Talvez seja por isso também, né? Mas eu tenho, assim, procuro sempre uma empatia muito grande com eles. A gente sabe que hoje as crianças são muito proativas, têm muita curiosidade, elas são muito participativas. Constrói mais essa caminhada também por essa participação das crianças? Os pequenos, sim. Os pequenos, eles são bem, assim, bem curiosos. Eles querem, então, saber como é que foi e em detalhes também. Já o adolescente, não. O adolescente, ele é mais quieto, ele é mais calado. Mas o adulto não. O adulto que vem para a catequese também já vem com um objetivo e ele quer aprender. Então, também tem a curiosidade do adulto. E o que representa para a senhora também todo esse tempo dedicado à igreja, ao ensinamento da catequese? Isso lhe faz bem enquanto pessoa, enquanto ser humano, poder testemunhar a presença de Deus, de Jesus, na vida das pessoas? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, a vida que eu levava antes de dar catequese, ela me deixava com muitas interrogações. E eu perguntava, será que é só isso? Trabalho, família, a missa aos domingos, recebe salário, paga conta. E aí eu fui, então, convidada para dar catequese. E eu sempre pensava assim, se Jesus morreu de braços abertos, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós também temos que fazer a nossa parte. Perfeito, belo depoimento, a importância do catequista na nossa vida, tudo isso nos faz lembrar do catequista que nós tivemos, ou da catequista na preparação para a primeira Eucaristia, depois na preparação para o sacramento do Crisma, enfim, tantos momentos, esse profissional, esse ser humano que nos ajuda, que nos introduz de uma forma mais intensiva na nossa caminhada na vida cristã. A todos os catequistas, obrigado pelo teu sim, pela tua disponibilidade e pelo teu coração em poder também falar mais de Deus para as crianças, para os jovens e para os adolescentes. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Lembrando sempre, todos os domingos, não esqueçam, 11 horas da manhã, aqui na televisão você acompanha a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha. É o nosso momento de família, é o
nosso momento de igreja doméstica. Enfim, prepare-se também para esse momento, para celebrar da melhor forma possível o final de semana, o domingo, o dia do Senhor em família. E se você gostaria de ver, de assistir novamente o programa Ponto de Encontro ou outros programas da TV Canção Nova, não tem problema, vá até o Canção Nova Play e ali você terá a oportunidade de rever ou assistir a programação, o conteúdo que você desejar. Então fica a nossa dica. Eu quero pedir a proteção de Nossa Senhora de Caravaggio a todos, para que a gente possa ter uma virada de mês também com muita saúde, com muita paz, com muito amor no coração, com muito ânimo, com muita esperança, que todos nós possamos agradecer pelo mês de agosto e possamos pedir a bênção de Nossa Senhora para o mês de setembro. Saímos do mês das vocações e vamos abrir o mês da Bíblia, o mês do livro sagrado na Igreja Católica. Que Nossa Senhora de Caravaggio nos acompanhe, nos proteja, nos guarde e proteja cada um de nós, cada um de vocês que está acompanhando a nossa programação. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós.